Olá, esse é mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Eu sou José Antônio, ao meu lado aqui Luiz Antônio. Não somos uma dupla sertaneja, apesar do nosso. E hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui o ex-deputado Hamilton Pereira, que cumpriu 5 mandatos. Cinco mandatos. Esses 5 mandatos na Assembleia Legislativa, tem uma trajetória também no movimento sindical, aliás, de onde ele é originário, onde parece que ele começou, e tem um histórico de trabalho, de demandas encampadas nas áreas de educação, agricultura, enfim, em situações e frentes estratégicas nas quais ele atuou enquanto parlamentar. Bom, e para que a gente dê o start, comece essa conversa, essa entrevista, nada melhor do que perguntar para o Hamilton como é que você vê esse momento político que a gente vive, polarização, crise institucional, poderes colidindo um com os outros aí. Como é que está o Brasil atualmente? Pois não, primeiro agradecer o convite, né? José Antônio, Luiz Antônio e toda a equipe aqui do Bom Senso Brasil. É uma alegria, né? Porque, confesso para vocês que quando recebo esses convites, é uma alegria porque isso me força também a atualizar um pouco as informações, né? Que eu tenho, porque é uma dinâmica, é uma conjuntura que muda a todo momento. E a gente precisa estar acompanhando para e passo essa dinâmica, né, e ir aprendendo com ela, inclusive. Então, eu acho que o Brasil está vivendo um momento de transição, em todos os sentidos, todos os sentidos. Transição política, transição histórica, né, além dessa transição ambiental que todos nós estamos sentindo na própria pele. Né? Então, nessa transição, temos que observar bem quais são os movimentos que acontecem, e no meu caso, hoje, eu virei um estudioso da filosofia, da psicologia e tal, e tentar aprender um pouco com isso e até investigar as causas. Né? Não existe efeito sem causa. Então isso que está acontecendo tem causas, né, que precisam ser apreendidas por todos nós, para a gente até poder olhar qual vai ser o rumo desse nosso grande Brasil. Você colocou uma coisa muito interessante, e que eu concordo. Gênero, número e grau. Não existe efeito sem causa. Tá? Hoje, vamos colocar nesses últimos anos, analisando o tempo que você foi deputado, tá? O que mudou? Porque hoje nós estamos naquele tempo, tá? Que eu vivi também, naquele tempo. Sim. Você tinha, vamos dizer assim, uma situação mais, vamos dizer assim, mais colocada. Você não tinha tantos, como o Zé Antônio falou, essa questão de invasão de poderes. Os poderes eram um pouco... sabia-se que um juiz era um juiz, um deputado era um deputado, o executivo era executivo. Você não tinha extremismos, embora as pessoas daquela época achassem, né, não, o pessoal da esquerda era extremista. O pessoal colocava, não, o pessoal do PT era extremista. Eles não sabiam o que viria hoje. Tá? Ninguém imaginava. O que é extremo, o que é ser realmente extremo. Quais são algumas causas desse período que chegaram a esse momento que nós estamos vivendo, principalmente de extremismo? Hoje você tem uma polarização. E, inclusive, uma coisa que eu sempre achei uma coisa assim meio que é mais acadêmica, que se falava muito em direita e esquerda. Sim. Eu sempre coloquei que para mim esquerda e direita, para mim era coisa de país subdesenvolvido, país da República de Banana. Tá? Eu sempre entendi, tipo assim, você é mais progressista, você é mais ortodoxo, mas essa questão direita e esquerda está no mundo inteiro. As pessoas colocaram hoje, não, eu sou direita e eu sou esquerda, tá? E eu sou extrema, e alguns pensamentos de extrema direita que beiram o nazismo. Isso é um fato, está acontecendo no mundo. Sim. O que você coloca que está levando as pessoas a agirem dessa forma? A política está chegando a esse ponto. Olha, Luiz Antônio e aqueles que nos assistem, né?
cada indivíduo tem uma história de vida, né? E eu fui um felizardo. Eu participei da política no momento em que se exigia caráter, compromisso com propostas, programas, né? E eu entro na política, porque eu era um dirigente sindical, um determinado dia da minha vida, início de 92, eu estava presidindo o Partido dos Trabalhadores, e uns companheiros do movimento sindical, né, Gaspar e Bolinha, que o José Antônio conheceu, me chamaram para uma conversa e falaram: olha, este ano tem eleição para a prefeitura e ninguém do PT quer ser, nenhum dos vereadores, nem o presidente do partido. Você é o único metalúrgico militante, o mais antigo filiado do partido no sindicato, né, que realmente foi o primeiro sindicalista, já quando a oposição sindical a me filiar no PT, eles falaram: nós vamos levar o teu nome para a convenção para disputar a prefeitura. Eu falei: vocês estão loucos. Estão loucos. Nunca fui nem vereador. Como vocês vão me botar numa fria dessa? Não, mas ninguém quer ser, o PT não pode ficar sem candidatura e tal. Pode, não pode. Se prepare. Tremia na base, né? Apesar de estar presidindo o PT naquele momento. E foi meu nome para a convenção. E digamos que por WO, porque ninguém queria mesmo, nem Oswaldo Nossi, nem Yara, né? É verdade. Enfim, e eu acabei virando candidato a prefeito em Sorocaba, numa conjuntura em que você tinha só fera, né? Só fera. Gente muito experiente, Paulo Mendes, Crespo, que já eram da política, já tinham sido, né, vereadores, enfim. Tem uma longa história aí. E Renato Amari estava estreando na política, como eu. Aquilo para mim foi uma faculdade, porque você imagina alguém que nunca enfrentou um parlamento, não tinha, né? Tinha sindicato, dirigia assembleias, greves, fábrica e tal, mas não tinha essa embocadura para, né, enfrentar um debate com... Enfim, eu tive que aprender fazendo, né? Eu me lembro da professora Tânia Bacelli, a própria Yara, reuniram um grupo grande de educadores na época e me botavam na roda e olha, assim. E esse povo foi me ajudando a fazer um programa de governo, aliás, muito consistente à época. E foram experiências riquíssimas, porque nós resolvemos, para fazer um programa de governo para valer, ouvir a sociedade. Olha, nós estamos aqui na Santa Rosália, esse podcast funciona aqui na Santa Rosália. Eu vou contar uma experiência, eu diria, das mais ricas que eu vivi naquele momento. Porque você se torna candidato, você é procurado por todo mundo. Era gente interessada em operar o transporte, gente interessada em operar o lixo, gente interessada em operar a saúde e tal, enfim. Né? E gente que vinha pedir muita coisa. Pedir, se você se tornar prefeito, que era uma coisa muito improvável, né? Você é novato, você está estreando agora, mas se acontecer, olha, será que você podia ajeitar isso para nós? Será que você podia... Eu acostumei com isso. Aí um belo dia, e eu todo dia estudando aquele programa que as pessoas me ajudaram a confeccionar. Um belo dia, Hamilton, tem um grupo aqui da Santa Rosália querendo conversar contigo. Falei, lá vem os ricaços também. Né? Tentar segurar uma fatia do bolo para futuramente. Não. Foi um preconceito do peão, né, de fábrica em relação às pessoas que moravam na Santa Rosália. Falei, lá vem os ricaços. Querer também a maior fatia do bolo. E recebi, confesso para você, recebi. Para minha surpresa, marcamos a reunião, falei, vamos ouvi-los. Para minha surpresa, entra na sala o Dr. Ramon Samarra, que foi o meu engenheiro na Metalúrgica Aparecida. Era o chefão, né? Que naquele momento era o presidente da Associação de Moradores da Santa Rosália. E ele entra com engenheiros, com médicos, com gente, né, que intelectualmente muito preparadas. Falei, que pessoas desse jaez iriam querer numa prefeitura? Para minha surpresa,
eles entram e falam assim, olha, candidato, você está na disputa aí, nós vamos tentar conversar com os demais também, mas vamos trazer uma proposta para você. Trata-se do seguinte, a prefeitura tem um terreno imenso na frente do SIC, Praça da Amizade, e nós temos um projeto para aquela área. Aquela área municipal, pense nisso. Sorocaba não tem um centro olímpico, preparar pessoas para as Olimpíadas e tal. Apesar desse tamanho, né, do desenvolvimento, que já era grande naquele momento, nós fizemos um projeto. Eles abrem um projeto sobre a mesa, eu fiquei impressionado. Impressionado. Raia olímpica, piscina olímpica, pista de atletismo, que poderia ser ali. Eles fizeram esse projeto. Mas olha, rapaz, aquilo foi... Fiquei ali acho que umas 2 horas conversando com eles. Quando terminou aquela conversa, eu levantei e falei, doutor Ramon, obrigado. Senhores, muito agradecido. Muito agradecido. Vocês trouxeram um projeto aqui fenomenal. Por ser todo mundo que procurasse a gente para fazer uma conversa, trouxesse um projeto... Algo de útil. Ao invés de interesses... Pessoal, né? Aquilo para mim foi fundamental. Eu falei, caramba, precisamos ouvir mais esse povo que a gente julga, às vezes, né? Elite, que só quer ver pobre por baixo. Então, não. Tanto é que eu fui convidado lá depois, né? Quando eu subi nas pesquisas e tudo mais, eu fui dentro da P3, Perseverança 3, debater programa de governo com eles e ouvi-los também, né? Enfim, aquilo foi uma escola para mim. Digamos que, para quem nunca tinha sido vereador, eu fui acumulando rapidamente, modéstia à parte, eu aprendo muito rápido, né? Acumulando muito rapidamente as informações sobre a estrutura da cidade, o que representava, o tamanho de Sorocaba, a importância de Sorocaba, a geopolítica e econômica e tal, na região, até para a capital. Enfim, aprendi muito. E aquilo para mim foi valioso, aquilo foi uma escola. Hoje eu sou, né, agradecido àqueles companheiros, porque não é só no Corinthians que tem bando de louco, né? Tinha louco também, né? Mas foi muito interessante, porque depois, né, falei, puxa, achei que vocês estavam me enfiando numa fria, mas vocês me botaram numa imensa numa escola, me enriqueceu muito, né? E eu observava aquela coisa da cidade. A pessoa toma posse como prefeito, a primeira coisa que ele vai olhar é o centro, as regiões nobres, né? Condomínios e tudo mais. E naquele momento eu percebi, falei, caramba, a cidade está crescendo para a periferia, zona norte, zona oeste, e não se pensa políticas públicas para essas localidades. Pensa-se política pública do centro irradiando para fora. Termina o mandato do eleito e ele não chegou lá na periferia. As políticas públicas não chegaram lá. Então, naquele momento, me ocorreu isso, e isso pegou, porque eu comecei a discursar que se eu fosse eleito prefeito, eu iria começar o governo de Sorocaba desde o primeiro dia, de fora para dentro. Porque é lá no Laranjeiras, é lá no Vitória Régia, é lá no Parque São Bento, que está precisando de posto de saúde, está precisando de creche, está precisando disso. E aquilo pegou de tal maneira que, né, rapidamente eu comecei a subir nas pesquisas, essa coisa rodou a rádio peão que a gente fala, né, um falando para o outro e tal, e acabei virando um candidato, digamos, com uma certa viabilidade naquele momento. Mas aquilo foi muito rico para dizer que 2 anos depois, não fui eleito naquela disputa cabeça a cabeça ali com Paulo Mendes, né, que se elegeu prefeito, mas terminada aquela eleição eu estava preparadíssimo. Eu chego no parlamento sem nunca ter sido vereador, sem nunca ter sido prefeito, diferentemente daqueles que já estavam lá, que tinham uma experiência muito grande, né? Chega lá, 94 deputados, eu mais 93, 18 partidos diferentes. Mas o debate se dava num outro nível, cara, Luiz Antônio, José Antônio. O debate se dava na política, sabe? Então, por mais divergências que houvesse, havia um respeito. Não só regimental, Vossa Excelência não concede uma parte,
mas havia um respeito em relação às ideias. E eu aprendi rapidissimamente, né, que eu entrei já a bancada me bota presidente da Comissão de Relações do Trabalho por causa da minha origem sindical. E havia o presidente da Comissão de Saúde, da Constituição e Justiça, das Finanças e Orçamento, enfim, eu fui para a agricultura, ocupei 3, agricultura, direitos humanos e presidi por várias vezes a Comissão de Relações do Trabalho. Tanto é que o meu primeiro projeto de lei, que foi uma coisa inusitada para a época, porque era sempre o executivo que propunha, foi a criação do Centro de Referência para a Saúde do Trabalhador, que era uma demanda do movimento sindical. Muito acidente de trabalho, muita doença profissional. O Centro de Referência para a Saúde do Trabalhador aqui é uma lei estadual. Sim. É o único centro de referência para a saúde do trabalhador do Estado de São Paulo criado por uma lei proposta por um deputado. Porque ou era proposto pelo prefeito, que criava ali no âmbito municipal, ou era proposto pelo governador. Osasco, Guarulhos, São Paulo, enfim. Né? E aí aprendi rapidamente. Falei, puxa, aquela vida aqui, para cada projeto que você precisa aprovar, você precisa convencer os pares. O projeto passa por todas as comissões de mérito. Eu legislei bastante na área de saúde, o Zé Antônio sabe disso, trabalhou conosco. Programa Estadual de Atenção Integral à Saúde do Portador da Doença de Parkinson, Programa Estadual de Atenção Integral à Saúde da Criança com Autismo, do portador do espectro autista, Programa Estadual de Doação de Medula Óssea para Criança com leucemia, com câncer, enfim. Você precisava, eu falava, bom, preciso ir lá no presidente da Comissão de Relações, a Comissão de Saúde. Preciso conversar com ele, pautar o meu projeto lá e aprovar na comissão. Eu preciso conversar na Comissão de Finanças e Orçamento. Qual vai ser os recursos que vão ser empregados nisso. Aprendi rapidinho o caminho das pedras, a negociar, sabe, com PTB, com PSDB, com PP, porque você precisava. Como eles, você precisa manter a porta do seu gabinete aberta para eles virem conversar contigo também, apresentar os projetos deles. Se não tem nada, né, indigesto do ponto de vista moral, ético e tudo mais, claro, eu te ajudo na minha comissão, ajudo com a minha bancada, né, na liderança da bancada, enfim. E foi um pouco dessa história que me levou, né, aqueles 5 mandatos como deputado e tal. Agora, o Brasil mudou muito, porque ali você estava debatendo com os neoliberais, né, com os liberais. Hoje não. Hoje é o fascismo. Eu venho estudando esse fenômeno. É um fenômeno de massas. Freud, naquele livro dele, naquela obra dele, em 1922, Psicologia das Massas, Análise do Eu, ele vai falar, o fascismo é um fenômeno de massas. O inconsciente é infinitamente maior do que o consciente. Todos nós temos, de certa forma, o germe do fascismo no nosso inconsciente. Porque nós temos, o ser humano registrou no seu DNA, inclusive mental, a história da humanidade. Nós estamos assistindo seres que as pessoas estranham, porque acham que como é que pode alguém no século XXI acreditar que a Terra é plana, acreditar... Vamos manter uma conversa de nível, vamos não meter essas coisas. É isso. Como não existe efeito sem causa, eu falei, eu vou estudar a causa disso. Eu preciso explicar isso. Como é que o meu parente consanguíneo, que virou pastor da igreja, desta ou daquela igreja pentecostal, agora adora Bolsonaro e, pô, o cara tem curso superior, tem um conhecimento cultural bom, bem embasado, e agora virou adorador de Bolsonaro e virou racista e sexista enfim. E acreditando que a Terra é plana. É plana. Eu falei, não, isso é um fenômeno. Foi isso que me levou a me interessar por Freud, por Jung, começar e hoje estar fazendo a minha pós-graduação em psicanálise. Uma coisa interessante, quando você começa a analisar a história da humanidade, tá? Todos os movimentos, vamos colocar desde da queda da Bastilha, em que depois da queda da Bastilha houve o terror,
né? Cidadão Robespierre. Sim. Você tem aí, vamos colocar aí o nazismo. Todas essas situações históricas começaram justamente aí em algumas pequenas situações que foi ganhando corpo, vamos colocar, quem sabia mexer com esse inconsciente das pessoas, quem sabia manipular isso, trazer uma situação catastrófica para toda a humanidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito, muito cuidado. Que a história é cíclica, ela se repete. Então nós não podemos deixar que alguns pontos da história voltem como está acontecendo hoje. Mas eles vão voltar, Luiz Antônio. Olha. Inevitavelmente, eu vou te contar. Onde eu estou chegando com os meus estudos, eu estou escrevendo a respeito disso. Eu espero que seja um livro, porque eu me dei esse desafio de elucidar essa coisa. Como é que alguém que eu tenho a maior consideração, amigo, irmão e tal, inteligente, culto, que a gente sentava e conversava horas e horas sobre política, sobre filosofia e tal, de repente vira um obtuso. Né? Começa a acreditar em coisas inverossímeis, né? e manifestar o racismo, a misoginia e tal. Não. Tem que ter uma explicação lógica, racional, razoável para isso. Eu fui ver isso. Vejam, tem um cientista, apesar de estar com 82, 83 anos, mas vejam Rupert Sheldrake e os campos morfogenéticos. A gente tem, na nossa memória ancestral, eu chamo, memória ancestral, a história da humanidade, de tudo o que aconteceu lá no passado, das tribos primitivas e nômades que andavam de território em território, atacando os outros povos para anexar terras, escravizando as pessoas, matando, escravizando, fazendo das mulheres escravas sexuais e tal. Depois, o patriarcado, né, da submissão da mulher inferior, que tem que ser submissa. Está na Bíblia essa besteira. De que a mulher é inferior, de que a mulher tem que ser submissa, tem que servir ao marido, tem que servir ao macho dominante e tudo mais. Gente do céu, isso está no inconsciente coletivo. Nós registramos isso na história. Quando nós vimos aquele povo, 8 de janeiro de 2023, invadir o Congresso, a gente estava assistindo uma horda de gente da Idade Média. Aquelas pessoas que queimaram as pessoas como bruxas. Exatamente. Percebe? Eles estão repetindo um comportamento que brotou lá do inconsciente coletivo, porque é uma massa, como Freud afirmou, é um fenômeno se transforma numa horda de massas. É uma horda. Sem regra, sem lei, sai da frente porque é para quebrar, é para matar. Você viu o que eles fizeram com obras de arte? Sim. Ou seja, eu escrevi um pouco isso nas redes, inclusive. Vocês estão estranhando, porque vocês estão achando que como é que pode seres do século XXI ter esse tipo de comportamento? O que vocês não sabem é que eles não estão no século XXI. Eles estão na Idade Média, ainda. A Terra plana. Não estão gozando da gente, não? Eles acreditam nisso. Eles acreditam. Eles acreditam. São psicóticos. Uma psicose coletiva. E ainda tentam desdenhar de você quando você não acredita, como se você fosse bobo. Exatamente. Você acredita nisso? Você acha que a Terra é plana? Não é plana, não é redonda? Gente rezando para pneu, gente pedindo intervenção de extraterrestre, um celular. Quer dizer, nós estamos assistindo. E isso, né, se você pegar a história, vamos ver. A Primeira Guerra Mundial, que eclode em 1914. Freud era judeu. Ele é perseguido. Ele tem que fechar o consultório dele e vazar. Vai se refugiar na Europa, Inglaterra, então vai se esconder. O nazismo estava atrás dele. Ele vai observando isso e anotando. Que depois vai lançar o livro, em 1922, Psicologia das Massas, Análise do Eu. Ele descreve muito bem isso. Como é que essa hipnose de massa, como é que aquela massa cega a tudo e surda
as leis, as regras e tudo mais, né, vai esmagando judeus, ciganos, portadores de deficiência, homossexuais, né? Aí a guerra se intensifica, termina praticamente com a Revolução Russa, 1917, né? Aí os tratados, bom, vamos redividir aqui a Europa e tal, os interesses estão tratados numa mesa de negociação e, felizmente, agora acabou o fascismo, porque eles matavam judeus na rua, como se fosse animal selvagem, então. Terminou. Ufa, todo mundo respirou aliviado. 1922, só 4 aninhos depois do fim da guerra, 1918, 1922, a Itália bota Mussolini no poder. Mussolini abre essa caixa de Pandora, traz esse inconsciente coletivo para perseguir negros, ciganos, de novo, novamente, né? E isso se espalha, que nem fogo no capim seco, por toda a Europa. Tanto é que Portugal vai eleger Salazar, Franco na Espanha, para chegar no ápice, Hitler na Alemanha. Vem assim. Então, como você disse, ciclos que eles ressurgem, ganham muita força, ganham mentes desavisadas e se impõem. Eles assumem o poder. E aí pode tudo, eles fecham o Congresso, eles fecham a justiça, acabam com a justiça, acabam com o julgamento. Né? Quase como está acontecendo com o Trump hoje nos Estados Unidos. Trump é essa coisa. Eu vou anexar o Canadá. Lá no primeiro mandato eu vou levantar um muro aqui, o México não vai chegar mais aqui. Vamos acabar com a guerra da Ucrânia, eu pego metade e você pega metade. Meu Deus do céu, eles rapinaram o México. Aquela região do oeste norte-americano foi anexado do México. Né? Sonora, aquilo tudo era do Texas. Né? O oeste americano era, na realidade, Califórnia, era terra mexicana, que eles anexaram. Agora ele fala em anexar o Canadá. Né? É que o Canadá está bem mais avançado e tudo mais, né? E reagiu. Mas ele é doido o suficiente para... E vamos lembrar que quem traz esse germe lá do inconsciente coletivo é justamente ele no seu primeiro mandato. É de lá que vem Olavo Carvalho, vem essas coisas, né? Para instruir o fascismo aqui no Brasil, gente. Você colocou uma coisa muito perigoso isso. Uma coisa interessante do tempo em que você participou da legislatura, o tratamento e os objetivos, independente se eram situação ou oposição, que naquele tempo não era esquerda e direita, era situação e oposição. É verdade. Né? Mas o pensamento naquela época, vamos ver depois do Plano Real, né, uma conquista, né, do Fernando Henrique, você tinha pensamentos dentro da classe política em que visavam aí, tinham os seus interesses, lógico, mas ainda se visavam interesses públicos. Sim. Hoje você vê, por exemplo, uma grande discussão que está no Congresso Nacional, questão das emendas, como a gente faz para não dar nome para as emendas para a gente poder fazer o que quiser com o dinheiro. Peraí, mas onde que está o interesse público nisso? Sem nenhuma regra. Não, eles... Hoje vamos colocar o judiciário, tá? Falei do legislativo, vou colocar o judiciário. Você, vamos dizer, no tempo seu de legislatura também. Vamos dizer o seguinte, se um prefeito pegasse aí e fizesse um aumento, fosse dar uma canetada, tá? Vou dar um aumento aí no meu salário. O vereador fosse... Você até falou, que é isso? Era improbidade. Hoje em dia você vê, inclusive o próprio Flávio Dino
falando que isso é uma coisa assim impensável que está acontecendo. Juízes ganhando 200, 300 mil por mês, com penduricários ganhando 700 mil por mês, 1 milhão ao ano, 2 milhões. Peraí, qual é? Veja só, qual é a moral para um juiz falar que não, o prefeito não pode dar um aumento de 10%, mas eu ganho 10 vezes mais que o ministro do Supremo? Então hoje parece que as coisas saíram um pouco do limite da razoabilidade. Explodiram todos os limites, todas as fronteiras. Você sabe, a política, no seu conceito filosófico e tal, é de Aristóteles, que definiu política, ética e lógica. As 3 definições são de Aristóteles. E política, para Aristóteles, ciência que trata do bem comum, do bem da comunidade. Não está escrito em lugar nenhum, em nenhum dicionário, em nenhuma enciclopédia e tal, que política é para o sujeito tratar dos interesses dele, particular, pessoal. Não. É uma ética universal. Bom, eu entrei na política para servir, não para me servir dela. Puxa, aquela vida, as pessoas trazem isso na sua consciência, porque foi ensinado pelos pais. Foi ensinado pelos pais. O grande patrimônio do ser humano é o caráter. É o caráter. Meu filho, não mexa nada do que é dos outros. E ai, se eu souber de qualquer coisa. Sabe? Eu, quando completei 7 anos, né, porque naquele tempo você entrava no primeiro com 7 anos. Meu pai era pedreiro. Foi pedreiro a vida toda. Minha mãe era empregada doméstica. Quando completei 7 anos, meu pai sentou numa cadeira, puxou um banquinho e falou: senta aqui que eu preciso conversar com você. Olha para mim. Quando ele fazia isso, eu tremia nas pernocas. Pois não, pai. O que é? Olha, filho, você está completando 7 anos, você vai começar na escola agora. E eu quero te dizer o seguinte: você vai para a escola, você vai aprender a escrever, ler, aritmética, que tempo não era matemática. Aritmética, geografia, você vai receber instrução. Instrução, porque você não sabe nada, você vai receber instrução. Mas eu quero te dizer uma coisa. Olhe para mim. Educação quem dá sou eu. E eu sabia exatamente o que ele estava dizendo ali. Sabia exatamente o que ele estava me dizendo. Aí se viesse um bilhetinho da professora, porque o velho era bruto. Pegava pesado. Né? Então, eu reputo isso como o maior patrimônio. Né? E felizmente fui para a escola do SESI, ficava ali ao lado do viaduto, né? Onde é aquela igreja enorme ali, do Reino de Deus hoje, a escola do SESI ficava ali. Né? E eu tive professoras maravilhosas. Nossa Senhora! Dona Cidinha, Dona Graça, Dona Encarnação, e a melhor de todas, que já não está mais entre nós, Dona Josefina Saeg, que, meu Deus do céu, me levou para música, era uma pessoa muito culta, né? Enfim, isso tudo foi burilando, né? Aquele menino, aquela criançada e tal. Poxa, nós trazemos isso como um germe que está incrustado aqui na nossa mente. Nós sabemos o que é certo e o errado. Nós temos esse discernimento. Então, quando você olha que as pessoas perderam esse referencial, perderam o discernimento do que é certo, do que é errado, e começaram a se apossar do que é dos outros, né? Poxa, eu fiz inúmeros. Durante 20 anos nós votamos o orçamento do Estado de São Paulo, que é o maior orçamento depois do Orçamento Geral da União. E fiz inúmeras emendas. GEPASSE, Santa Casa, tudo, né? Asilo, São Vicente de Paulo, enfim. Porque eram as que cuidava de gente, né? Cuidar do público, do comum, da coletividade. Então, mesmo quem, mas aquele é liberal, aquilo lá, mas não, tinha um fio condutor que era o seguinte: ninguém saía daquele, entende? Porque se saísse, era ridicularizado na Assembleia Legislativa.
A casa tinha uma centralidade. E limites de comportamento. Ética. Sabe, o Zé Antônio trabalhou comigo. Ele sabe do que eu estou falando. Sabe, se respeitava. Existiam limites. Meu Deus do céu, a coisa destrambelhou. Hoje em dia você vê, pode tudo. Nessa linha que você está colocando, uma coisa que eu achei interessante, você falou o seguinte, olha, antes, você tem a memória, você tem dentro de você o que é o fascismo. Você tem isso aí que é uma memória coletiva, uma memória de sociedade. Você também está lá no inconsciente. Exato. Você também sabe o que é certo. Então você sabe o que é certo e errado, está dentro de você. Seria o problema hoje, e será que os condutores hoje da sociedade, classe política, e aí eu dei até alguns maus exemplos do que estão acontecendo, estão conduzindo mal ao ponto de dar o mau exemplo e trazer aquilo que está ruim dentro da sociedade, aflorar aquilo que está ruim? Ao invés de aflorar o que é bom, aflorar o que é ruim? Eu acho que essa corrida para ver quem leva mais vantagem, né? Porque de certa forma isso aflora também. Quando a gente fala aflora aquilo que é ruim, é a lei de Gerson, né? Se eu chegar primeiro, eu fico com tudo, né? Por isso eu sou mais Ubuntu. As pessoas, é uma volúpia por ter. E qual que é o símbolo disso? São os caras mais ricos do planeta. Você tem uma pirâmide hoje que os 2% lá de cima mandam em 98% das riquezas do mundo. Então, e os da base da pirâmide, um monte de gente sem ter o que comer. Sem ter vaga para criança em creche, sem ter como suprir o básico para a sua existencialidade, para a sua existência. Quer dizer, que mundo é esse, meu Deus do céu, depois de mais de 2000 anos, que o Cristo passa por aqui e fala, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo, faz ao teu semelhante aquilo que você gostaria que ele vos fizesse. Que regra mais clara do que isso? Num sábado antes dele ser crucificado, entrou com uma cingiu com uma toalha à cintura, amarrou uma toalha na cintura, uma pequena bacia d'água e veio lavando o pé Foi a lição derradeira, né? Mas, mestre, não, você não vai lavar meu pé. Quem sou eu? Eu que tenho que lavar o seu pé. Não, filho, vocês têm que aprender que nós estamos nesse mundo para servir e não para sermos servidos. Então não tem segredo, a política também é isso. Se a pessoa tiver consciência daquilo que Aristóteles definiu, sabe? Ciência que trata do bem comum, da comunidade, não é o seu bem. Eu não sei como é que não cai a ficha das pessoas, que o caixãozinho que vão botar ela ao término dessa jornada aqui é estreitinho assim, e que não cabe 5 carros, não cabe casa na praia, não cabe fazenda, não cabe... De onde que surge essa volúpia, esse egoísmo, sabe? Para onde que nós vamos? O mundo não está suportando mais isso. O mundo não está suportando mais isso. O consumismo, o desperdício, sabe? Lixo para todo lado, poluição para todo lado, e que se dane o mundo porque eu não me chamo Raimundo. É essa lógica. Essa lógica é... Que se dane o outro, o que interessa sou eu. Perfeito. Agora, Milton, para além dessa discussão de fundo filosófico, de todo esse acúmulo que você nos traz aí, Freud, Aristóteles e tudo mais, será que esse germe que todos nós temos no inconsciente, ele é tão poderoso assim a ponto de corromper e de destruir o modelo que se vê? Eu vou falar mais especificamente do PT, seu partido. O PT aspirou, lutou, batalhou para conseguir governar o país. Conseguiu. Conseguiu. E está governando. Sim, está governando. Agora, os problemas que ocorreram nesse período, tanto nos primeiros mandatos do Lula, quanto
no seguinte da Dilma, que resultou até na cassação, que para muitos, que no impeachment, que para muitos foi golpe. Sim. E o que acontece hoje? Isso se deve única e exclusivamente a essas questões mais de fundo, ligadas aí à consciência, ou o partido teria que também de fazer a sua meia-culpa, fazer uma avaliação e ver o que deu errado com o PT? Esse quadro todo que nós estamos conversando a respeito dele aqui, né, ele não é possível ser sanado por nenhum tipo de herói. Nenhum tipo de herói. Porque é uma coisa que demanda um investimento coletivo. Né? Eu sugiro, para quem puder, inclusive aquelas pessoas que estão nos assistindo aqui, um grande abraço, que assistam uma entrevista, uma longa entrevista no ICL, Instituto Conhecimento Liberta, do Chico Pinheiro com o Miguel Coleles, que é um cientista brasileiro, está há 35 anos nos Estados Unidos. Neurocientista, né? Neurocientista. Né? É uma sumidade. Uma sumidade. E eu tive a felicidade, 2 dias atrás, antes dessa entrevista, eu assisti a entrevista dele. E ele coloca uma coisa que eu julgo fundamental para o progresso da humanidade. Ele deu uma escala dos países que mais investem em ciência. E ele conta, inclusive, uma experiência nessa. Ele foi fazer uma conferência na China. Ele é chamado no mundo inteiro hoje para fazer conferências sobre ciência, a neurociência e tudo mais. Ele é referência mundial. Referência mundial, Nicoleles. E ele chegou na China, desembarcou no aeroporto e tal, daqui a pouco tem um grupo de pessoas cercando ele, fazendo a maior festa com ele. Porque lá, desde o ensino fundamental, a educação valoriza o conhecimento. E aqueles que se interessam pelo conhecimento, tudo é estimulado para o conhecimento, para a ciência, para o desenvolvimento, enfim. Ele falou, eu me senti como o Neymar se sentiria desembarcando no Brasil, né? Mas, né? Quer dizer, o cara foi indicado várias vezes já para o Prêmio Nobel, né? Enfim, em neurociência e tudo mais. Ele falou, Estados Unidos hoje investe 5% do seu PIB em ciência, no estímulo à ciência e à pesquisa. A China parece que é 5,6%, o Brasil 1,6%. Então nós temos que tomar uma decisão. Uma decisão. O governo tem que falar... Bom, o Lula tem feito isso, pelo menos com as universidades federais e tudo mais, né? Tem investido, o Brasil Sem Fronteiras, então são muitos jovens, porque esse é o caminho, nós precisamos desarmar essa bomba do inconsciente coletivo de que a barbárie é o caminho, porque é barbárie, viu? É barbárie. Vocês devem estar sabendo, os Estados Unidos montou uma base aqui num acordo com a França, na União Europeia, montou uma base aqui na Guiana Francesa, de onde ele está tentando desestabilizar o governo da Venezuela e vai tentar interferir no processo eleitoral aqui. Porque ele quer o petróleo da Venezuela, ele quer o nosso pré-sal, ele quer os metais preciosos da Amazônia, ele quer a Amazônia. Né? Porque os Estados Unidos hoje, eles sobrevivem sobre 3 bases, que se chamam de BIGs. Né? Big Techs, tecnologia, sim, da informação, as grandes, né? Tá aí o Elon Musk, né? Big Techs, Big Money, rentismo e economia que não produz uma agulha, só papéis, títulos de dívida e tal, tá formando bolhas e bolhas que vão explodir, como já explodiu lá atrás uma bolha do sistema imobiliário deles. Eles estão em crise, né? E Big Oil, petróleo, uma economia que só se sustenta vampirizando o petróleo dos outros, gás,
carvão. Por isso que eles se meteram lá na Ucrânia. E a Rússia falou, opa, aqui não. Aqui não. Aqui no meu quintal não. Montar uma base lá. Mas eles montaram aqui na Guiana Francesa. Estão operando a partir daqui. É uma base assim, científica, política, militar, enfim. Quem viver verá. Nós estamos no governo, precisamos investir educação, ciência. Por quê? Porque esse futuro já chegou. Eu falo para os meus companheiros lá do sindicato. Eu falo, nós temos um parque tecnológico que está subutilizado. Tem equipamentos, tem uma estrutura maravilhosa ali. Não é? Eu falo, os sindicatos precisam se assenhorar daquilo ali, precisamos ir lá conhecer, precisamos ver como é que pode aquilo ser utilizado para elaboração de projetos. Não é? Dessas universidades que nós temos aqui hoje, quer seja o NIP, o NISO, o NESP, o FSCar, precisamos nos apropriar do conhecimento dessas excelências, desse conhecimento de excelência. Não é? Eu me convenci disso lá atrás. Não sei se o Zé Antônio lembra, mas nós montamos aqui um Fórum de Desenvolvimento Regional, que foi, na realidade, o embrião da região metropolitana, que a gente depois... Que trouxe o Celso Daniel. Isso, lembra disso? Lembra disso? Lembra, estava lá. Porque a ideia era a gente se apropriar do conhecimento já existente. E eu sou muito agradecido até hoje. A região metropolitana não teria saído se não fosse esse núcleo de excelência aqui. Né? Professor Geraldo Almeida, professor... Eu fui na Uniso, foi o primeiro lugar que eu fui. Falei, olha, gente, precisamos criar a região metropolitana de Sorocaba, já é uma região metropolitana, era a ideia do professor Henrique Zanella, ele que suscitou isso no artigo no Cruzeiro do Sul, no Cruzeiro, no Diário. Né? Sorocaba é uma região metropolitana. Quando é que a classe política de Sorocaba vai tomar uma iniciativa de efetuar, colocar isso na prática? Eu fui bater lá. Falei, um professor seu suscitou isso, eu tenho interesse. Agora, você me ajuda? Né? O professor Aldo Vanucci, que era o reitor lá, reuniu 11 dos seus doutores em planejamento, gestão, foi aqueles ali que arrumaram carne para eu botar em cima desse esqueleto aí, e saiu desse jeito. Agora nós precisamos fazer ela funcionar. Uma coisa importante que você colocou aí, e o Zé Antônio, na linha da pergunta do Zé Antônio, você fala em ciência e tecnologia, tá? Infelizmente no Brasil não se pensa ciência e tecnologia. Muito pouco se pensa sobre isso. Tanto que, como você bem colocou aí, a disparidade de investimento quando a fazemos aí como parâmetro PIB. Outros países, o investimento deles e o nosso, tá? Você colocou aí, o Zé Antônio colocou a questão do vamos fazer aí, e o partido, né? O partido está no poder. Só que hoje, o que eu estou percebendo, que está dando, inclusive, um pouco até de munição, né? Não estou dizendo quem está certo ou está errado, vamos dizer a situação, oposição. Sim. Tá? Mas hoje você vê brigas internas dentro do PT, em nível, inclusive, e principalmente federal, questões internas que estão tomando tempo útil, tá? Em detrimento de um trabalho, como você falou, como você fez. O que você falou aqui? Parque tecnológico, nós fizemos isso, chamamos as universidades, tá? Hoje os partidos, e também foi uma questão do partido do governo anterior também, eles ficam mais se digladiando em questões internas e questões macro e necessárias não se colocam em pauta. Como você falou, como você colocou, não, eu tenho que pensar no parque tecnológico, vamos chamar todo mundo, independente de que partido, de que cor seja, e vamos fazer uma coisa de útil. Eu vou até além do PT, né? Será que isso hoje, ou melhor, que isso está atrapalhando, seria fazer uma pergunta retórica, mas como que nós resolvemos isso? Como que nós chegamos para o PT que hoje está no governo e fala assim, olha,
essa linha, essa briga, tá? Essa competitividade, Gleice, vamos colocar nomes aos bois, Gleice e Haddad, não vai levar ninguém a nada, nós temos que fazer um caminho único. Como que a gente resolve isso? Zé Antônio, você entendeu? Não, com certeza. Não, inclusive tem um dado a mais a ser considerado, que nós estamos em véspera de ano eleitoral, tem o quê? 2 anos praticamente, pouco menos de 2 anos, né? Esse ano que vem já tem eleição. Exato, então. 2026. E desde desde o início desse mandato aqui, e aí eu faço um parâmetro com a cobertura que a imprensa também conduz, mais se fala da possibilidade do ex-presidente, das apurações e dos erros que o ex-presidente cometeu, se ele vai ou não vai ser preso. O filho agora foi para os Estados Unidos e disse que vai lutar pela democracia de lá, né? Foi fantástico. Eles vivem num paralelo. Foi fantástica a ponderação, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Eu vou cuidar de mim, porque ele deu uma entrevista para a Folha até ali, ele falou: o senhor falou para o seu pai? Falei, meu pai me apoiou. Eu imagino como vai ter sido essa conversa, mas tudo bem. E é isso que norteia, ou seja, a impressão que dá é que a gente está no imobilismo, né? O Brasil não anda, não se fala mais de programa social. Por exemplo, eu comentei, não se fala mais de pobre no Brasil, né? Ou se fala muito pouco. Então, mas... como se não existisse. Então, nós estamos mais preocupados em costurar apoio com o Congresso, a gente está mais preocupado em tentar fazer esse ajuste fiscal. Aliás, aprovaram o orçamento ontem com superávit, né? Que os economistas dizem que não é tão superávit assim, se é que é, né? Esperamos que seja. E fica realmente essa situação internamente. As figuras do partido não se entendem, é difícil. Isso sempre existiu. Em governos, a divergência sempre houve. É que parece que a coisa está mais travada, aliás, bem mais travada, né? A Casa Civil essa troca de ministros não foi por acaso, né? Alguma razão sempre tem que ter. Então a questão é essa: o que fazer para a coisa deslanchar? E essa dependência, essa quase subserviência que o executivo tem de se ajoelhar, por assim dizer, para o centro-direita, ou para a extrema-direita. Porque já se disse que na legislatura passada nada andava na Câmara se o presidente da época não autorizasse. É do jeito que a gente quer. Você quer passar tal coisa? Então é com a gente, vamos negociar. A tal ponto que ele próprio chegou a ser cogitado para ocupar o ministério. Um negócio que a gente jamais imaginaria que fosse acontecer. Então a questão, o que dá para fazer para deslanchar? Tem jeito? O PT não tem que fazer uma revisão, uma autoanálise e falar: olha, gente, vamos repensar isso aí. Porque a impressão que dá é que o partido perdeu a força política que tinha. A impressão que dá é que não tem mais aquela pegada que se tinha. Por mais conciliador que seja, que deva ser o tom, o respeito, a civilidade, essas coisas caíram por terra. Você bem pontuou, na sua época era diferente. Eu sou testemunha da sua boa relação com as bancadas adversárias. Posso até lembrar de nomes: Milton Flávio, Feldman e outras tantas, Campos Machado, tantas figuras com que a gente esbarrava nos corredores da Assembleia lá quando andava por lá. E o que o PT precisa fazer, então? Além de ficar batendo na mesma tecla, né? E outra coisa também, já aproveitando, não bastasse tudo isso, você também é amigo do Lula. Nós podemos dizer isso. O Lula é o presidente, mas também é seu amigo, tem origem sindical. Você citou aí Bolinha. O Bolinha foi quase um irmão do Lula, né? A tal ponto que ele veio no velório do Bolinha aqui em Sorocaba, tem uma consideração enorme. O que aconteceu com ele? Porque a gente percebe que ele tem feito colocações, né? Fruto talvez da espontaneidade, mas que serve de munição. Ele disse esses dias aí que queria prender os pilantras responsáveis pelo aumento do ovo. Ele prometeu picanha para a população.
Para a gente isso tem uma dimensão, ou pelo menos a gente não leva tão literalmente como deve ser. Mas é um prato para a oposição sem precedente. Tem toda razão. E o que mais a gente ouve é isso, tá vendo? Como é que um homem desse pode governar o Brasil? O homem não sabe, o homem aproveita picanha. Isso cala tão fundo. E também revela uma outra coisa que é curiosa. Um dos pontos fortes do PT era a comunicação. Se tinha uma coisa que o PT podia ser entre outras, né, mas particularmente essa, que o PT podia reivindicar para si de mérito, era a comunicação. A comunicação do PT sempre foi brilhante, ele sempre teve essa facilidade de interlocução, de criar uma imagem, uma figura. Tem lumiares lá dentro, a gente sabe disso, Ricardo Couto e outros tantos nomes. De repente, isso também parece que perdeu a importância. Então, é essa reflexão que eu proponho. O que dá para fazer? O que o partido teria que fazer, se não por si, pelo país principalmente, para dar uma asepsia, por assim dizer, melhorar mesmo. Hoje está sendo lançado um programa de formação nacional chamado Nova Primavera PT, onde todos esses elementos que você acabou de colocar estão implícitos aí, né? Ser tratados, porque isso que você colocou, a sua angústia é a angústia de cada um de nós. Imagino que seja de todos os brasileiros minimamente politizados. Minimamente politizados. Porque você olha o Brasil, né? O Brasil em que pese o governo Lula ter recuperado, é o Farmácia Popular, é o Minha Casa Minha Vida, é o Brasil Sem Fronteiras, enfim. E abrindo mercados lá com os BRICS, abrindo novos mercados, já que os Estados Unidos sobretaxa aqui, né, os nossos produtos, nós temos que encontrar outros mercados. Aliás, para quem está nos assistindo agora, eu sugiro que entrem aí no Pai Google e pesquisem aí a Transoceânica, que está sendo feito junto com a China. Um mega projeto, vem muito investimento aí, vem muito emprego, né, que é aqui, né? A China quer levar produtos nossos, que eu digo de toda a América do Sul. Tanto é que é Brasil, Chile, Peru, Bolívia, enfim, né? Eles estão rasgando por baixo da Cordilheira dos Andes, ferrovias e tudo mais, né? Porque eles estão vislumbrando na América do Sul e, sobretudo, no Brasil, o grande celeiro mundial que pode, né? Porque são 2,5 milhões de pessoas, né? Para serem alimentadas, para serem... Enfim, a sua angústia é a nossa. Eu tenho afirmado que o fascismo, esses ciclos fascistas, inclusive esse que está latente aqui no Brasil, porque ele não morreu. Não. Mesmo com essa... Tá bem vivo. Não, ele está muito vivo. Está muito vivo. E forte. Ele pulsa. Bem vivo e forte. Pulsa, querendo retornar. Não tem milagre para isso. Não tem milagre. Isso que você está... Todas essas suas angústias estão sendo debatidas dentro do PT. Mas, infelizmente, a correlação de forças não é... bem aquilo que eu falei, que eu cheguei na Assembleia Legislativa, encontrei 93 deputados que pensavam diferente de mim, né, e que eu precisava compreender aquilo lá para poder transitar, mas eram pessoas divergentes do meu partido, das ideias que nós trazíamos, do socialismo, que eu sou socialista, mas eram pessoas que discutiam política, discutiam projetos, discutiam programas estaduais. Né? Hoje não. Hoje é insensatez. Bom senso é uma coisa de poucos. Eu tenho afirmado que o fascismo não seria essa monstruosidade que é se não fosse o senso comum. Que fica ali no TikTok, sabe? E repicando coisas e tal. E, inclusive no nosso campo. Fica perdendo tempo de debater com terraplanista, com gente que não raciocina mais, que está vivendo uma realidade alterada, é uma psicose coletiva. Como é que você vai fazer essas pessoas voltarem ao bom senso, sabe? De falar, vamos discutir projetos e tal. As pessoas são...
Aí governo, você lembra dos imigrantes que vieram da Espanha, da Itália e tal, no começo do século XX, a gente tinha um slide, eu dava curso de formação, eles pulavam do navio e falavam assim, ai governo sou contra, ai governo sou contra, né? Que eram os anarquistas, né? Que eram ideológicos. O anarquismo, o socialismo, eram ideologias. Não tem ideologia. Eu não gosto de você, eu tenho ódio de você, é uma coisa emocional. Eu não sei porquê, o mas eu ódio não é uma gosto. coisa emocional e que você não consegue dissipá-la apenas com bom senso, apenas com né? Eu não sei porquê, mas eu não gosto. E só como constatação também, parece ser um traço comum da direita ou dos que estão mais alinhados com esse espectro, né? A direita é contra, mas ela não tem proposta, não tem alternativa para o problema. Nós tivemos um exemplo disso na pandemia. Eu não quero vacina. Tá, e o que você propõe? Eu proponho que as pessoas morram. Porque eu não vou comprar vacina, porque eu não vou tratar de quem precisa. Por quê? Eu cancelei, eu tenho autoridade, eu cancelei uma compra de vacina. Essas vacinas talvez pudessem ter minimizado ou ajudado muito em alguma coisa. Mas eu não gosto, pauta de costumes, eu não quero. Então o que você propõe? Eu não proponho nada. Eu quero isso. Eu não tenho proposta. É desse jeito, é minha vontade. Porque o papel de propor é das pessoas que raciocinam, usam a razão e tem bom senso. Para nós da esquerda é sempre mais difícil. Você fala assim, eu estou propondo tal programa. Ah, tá, explique. Você tem que explicar. O fascismo não precisa explicar nada. É verdade. Bota a arma na cintura, mata. Essa propaganda que o prefeito acabou de fazer aí, arrumando um grupo de pessoas, de jovens negros, com a mão para cima e falou, chegando segurança e tal, tá todo mundo comemorando com a mão para cima e tal, que acabou de ser denunciado agora Essa eu não vi. Ele fez uma propaganda. Tá nos dando em primeira mão aqui. Exatamente. A propaganda, ele arrumou um grupo de jovens negros, botou todo mundo de mão para cima assim, as viaturas da polícia atrás e os policiais, os guardas civis municipais, como se estivessem rendendo os caras, cara para a parede, mão para cima e tal, e falando assim, tá todo mundo com a mão para cima para comemorar a chegada de mais viaturas que vão garantir segurança para as mulheres, tal, porque a violência para as mulheres está muito, quer dizer, sugerindo que é a coisa mais racista que existe, e o movimento negro entrou no Ministério Público, entrou na Justiça. Isso foi hoje? Processando o prefeito. Agora, no dia da igualdade. Agora, no dia da igualdade racial. Exatamente. Fazendo propaganda das viaturas que chegaram para a polícia, para o reforço policial, para a segurança das mulheres, violência contra as mulheres, sugerindo que a violência contra as mulheres é feita por um determinado grupo social. Quer dizer, que coisa mais fascista do que isso? O marketing dele foi muito infeliz. Você tem que saber fazer marketing. Isso aí não é marketing. É loucura, né? Não, mas Subtrabalhado. É o que o presidente da Conmebol falou esses dias aí, né? Que Libertadores sem times do Brasil é que nem Tarzan sem chita. Não, é tanta coisa. Aquele episódio do jogador do Palmeiras lá, o moleque lá que teve coragem. Poucas vezes eu vi uma indignação tão espontânea como aquela. Agora eu gostaria de dizer para vocês, viu? Para Sorocaba, bom, primeiro que, por conta da questão da transição ambiental e tudo mais, o planeta está ressentindo disso, começou um movimento de se abolir o combustível fóssil e tudo mais, né, e adotar, enfim, a Tesla lá está produzindo carros elétricos e tal. E isso chegou aqui, por isso que o Lula esteve aqui agora. Né? A Toyota amplia sua linha de produção para produzir os carros híbridos, elétricos e etanol, né? Combustível limpo e biocombustível, enfim. Sorocaba, isso impacta a gente aqui. E o Leandro, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, que estava na mesa com o Lula aqui, na Flash, na entrega das ambulâncias,
né? No SAMU, e agora lá junto com o presidente mundial da Toyota e o Lula e tudo mais, o Lula chamou, estão indo para os Estados Unidos agora discutir desenvolvimento tecnológico na indústria automobilística na América do Sul, leia-se Brasil principalmente, como bola da vez. Então, Leandro está, digamos, o sindicato todo hoje está nessa discussão que nós falamos aqui da tecnologia, do investimento em ciência, sabe? E tocando nesse assunto agora de sindicato, tá? O PT, ele nasceu no Sindicato dos Metalúrgicos, tá? É um sindicato muito forte. Muito forte. Só que o que está acontecendo, não aconteceu. Né? A gente fala da China, que é um grande parceiro, mas a China também tem os interesses dela. Tá? E hoje a indústria brasileira, principalmente a indústria de produção de bens, e aí temos aí também a indústria metalúrgica, tá? Ela recrudesceu muito. O parque industrial brasileiro diminuiu. Isso com certeza o Sindicato dos Metalúrgicos sentiu. Antigamente você tinha, vamos dizer assim, X sindicalizados. Hoje você tem X menos 200. Fato. Sim. Tá? Fato. Talvez até assim, a gente fala assim da questão do Lula nascer nos sindicatos metalúrgicos, ele tem uma vivência de mundo muito grande, né? Conhece, ele não chegou onde chegou sem por falta de competência. Ele é competente. O pessoal fala, o Lula chegou onde chegou porque tem competência. Sim, ninguém chega a presidente do país sem ter capacidade. Mas assim, talvez ele não esteja sentindo hoje, Hamilton, não esteja se adaptando um pouco às mudanças do mundo, porque hoje, principalmente Brasil, a questão de produção, a questão de empregabilidade mudou por conta até desse problema com a China. E será que o sindicato, aí fala o Sindicato dos Metalúrgicos, não como só Sorocaba, como um todo, e outros sindicatos também, não teriam que trabalhar um pouco mais nessa questão da empregabilidade e trabalhar no sentido de não deixar os empregos do Brasil irem embora porque estão indo? Você está querendo dizer que o movimento sindical como um todo estaria numa zona de conforto? Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente. E disso aí, os empregos e os sindicalizados estão indo embora. Eu acho que esse paradigma está mudando, Luiz Antônio. Está mudando. As negociações ultimamente, das campanhas salariais, né, dos últimos anos, desde a Covid, ela se dá num nível, tanto é que o presidente mundial da Toyota vem aqui, né, para se reunir com o presidente dos sindicatos metalúrgicos, né, e com o presidente do país para discutir os investimentos que estão vindo para cá, para ampliar a indústria, ampliar empregos. Palavras lá do presidente, do representante do presidente. Porque eles têm um orador, né, o porta-voz. Ninguém fala mandarim. 2 mil empregos diretos com essa nova fábrica que está abrindo aqui. Nossa nova planta. E 10 mil empregos indiretos. Vocês sabem que tem uma cadeia. Sim, tem uma cadeia de produção, uma cadeia de suprimento. A gente chama de sistemistas. Isso, sim. Porque a Toyota faz o carro propriamente dito. Ela monta, literalmente ela monta, né? As sistemistas fornecem as sistemistas ali, o espelho retrovisor, o banco. E chegamos nos sistemistas. Então vamos colocar o sistemista. Aí que nós chegamos. 15, 20 anos atrás, os sistemistas, eles eram nacionais. Hoje, os sistemistas são chineses. E estou falando não só de Brasil, tá? É um fenômeno que está acontecendo, tá? Mundo, tanto que na Covid, as primeiras fábricas que fecharam foram as fábricas de Yuan, né? Onde começou a Covid, certo? Primeira fábrica no mundo que falou assim, poxa, tivemos que parar a produção. A BMW, alemã. BMW, alemã. BMW. Até o pessoal fala, nossa, mas
a BMW é alemã, que tecnologia, está usando peças chinesas? Estava. As peças vêm da China. Aí a pessoa, opa, Brasil, aí que vamos. Quando a gente fala, quando a gente falava Ford, vamos pensar assim lá em São José dos Campos, São Bernardo, as plantas, você tinha realmente sistemistas, as peças eram montadas, né? Temos aqui ainda, a gente tem aí empresas em Sorocaba que fazem, né? As pequenas fábricas, eu trabalhei numa dessas. Tem a grande também, aqui a alemã, como que é o nome da fábrica que faz? Até a ZF, Scheffler, que faz rolamentos. Mas nós somos um polo de autopeças aqui, mas é o que mais tem. Muitas dessas empresas, hoje, se transformaram em escritórios. Escritórios? Como assim escritórios? Ela manda o produto para ser fabricado na China e importa. A produção no Brasil, isso também é fato. Então, essa é a minha grande preocupação. E eu acho que aí, né, a questão dos sindicatos, o governo devia começar a trabalhar com um pouco mais de cuidado. Porque senão, nós vamos, como você colocou, importante a parceria, lógico, com todos os países do mundo, mas assim, nós não podemos pensar Brasil como um país único e exclusivamente agronegócio, porque é extremamente importante o agronegócio. Não. Em qualquer lugar do mundo. Os Estados Unidos defendem o agronegócio dele com unhas e dentes, nós temos que defender também. Mas nenhum país se torna desenvolvido como a China, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, com o agronegócio. Se desenvolve em cima de indústria. E nós estamos perdendo as nossas. O parque industrial do Brasil é fato, recrudesceu. Não está faltando trabalhar um pouco isso, recuperar a indústria brasileira? Naturalmente, como o mundo caminha para ciência e tecnologia, naturalmente isso vai acontecer. Agora precisamos pensar o seguinte, não é só metalúrgica, a gente focou metalúrgica aqui, mas eu vou dar um dado para vocês. Agosto de 2023, o Sindicato do Comércio me pediu fosse lá contribuir num seminário de formação que eles estavam fazendo, né, para a categoria. Bastante comerciários lá. E eu, obviamente, que para ir lá eu tenho que me preparar. Então eu fui fazer uma pesquisa e descobri algo interessante. Porque nós que estamos aqui em Sorocaba, principalmente eu, minha origem metalúrgica e sindical e tudo mais, a gente introjeta essa coisa de que em Sorocaba tudo quanto é trabalhador é metalúrgico. Todo mundo está na indústria metalúrgica. Quando eu fui levantar os números, 84% dos empregos em Sorocaba e na região são do comércio e serviços. Sim. Apenas 14%, aliás, apenas 16% estão nas indústrias de transformação. E aí metalúrgica, confecção, químicos, plástico, enfim, papel, comércio e serviços. Por isso que essa luta para acabar com o 6x1 e dar o direito desse povo que trabalha sábado, domingo, feriado e tal, conviver mais com os familiares e até ter um pouco de tempo para si, né? Para si, para o lazer, conhecimento, enfim, é muito importante, porque você abre um outro leque numa categoria das mais importantes hoje, ou nas categorias. Serviços é muito grande. É impressionante o número de escritórios que você tem, sabe, de consultórios, de dentistas. Você notou quanto cresceu barbeiros no Sorocaba? Esse empreendedorismo, né? Sim. A partir do Senac e tudo mais, dos cursos técnicos do Senac. Os MEIs, né? MEIs também. Os MEIs. Mas isso aí já é uma consequência da perda da indústria, que não está tendo indústria, não está tendo emprego na indústria. É que nem todo mundo também vai trabalhar na indústria. Tem pessoas vocacionadas mesmo para lidar com o público. Não, tudo bem, tem. Mas assim, o que eu coloco é o seguinte, olha, quando a gente fala, por exemplo, comércio, Sorocaba, tá? Aí é um pensamento crítico que eu tenho. Você vai fazer, cresceu muito a parte do emprego no comércio.
mas a cada lugar que você olha, você tem na esquina uma loja chinesa vendendo produto chinês. Quer dizer, você está vendendo o produto deles, você está vendendo o produto, a indústria deles. Você não está vendendo a nossa. Isso é um fato. Vou dar um exemplo para você. Bosch. Quando eu me formei em administração, eu lembro que a gente tinha lá, faz tempo, tá? Faz tempo. Mas a gente tinha os programas de trainee, que eram os principais, que eram os mais cobiçados das indústrias. E Bosch era uma delas, uma grande empresa lá de Campinas. Né? Aí, uma diversidade de produtos, era uma indústria gigantesca. Hoje, como eu falei, a Bosch tem produção? Tem, mas é mais um escritório. Você vai aqui, no Leroy, você vai numa empresa, num comércio de máquinas, você tem lá o produto Bosch. Aí você abre a caixa, made in China. Não se fabrica mais no Brasil. Esse emprego saiu. Então nós estamos vendendo, o comércio está crescendo, mas vendendo o produto dos outros. Talvez não seja, inclusive, porque a China cresceu e virou uma potência econômica e o Brasil não andou. E que investe em ciência e tecnologia. E pesquisa. O Lula tem batido muito nessa tecla. Ele vive dizendo isso. Ele fala, eu que não tinha diploma, que era apontado como o cara que não tinha diploma, foi o que mais criei universidades públicas federais, mais criou programas para os jovens, né? Foi. Eu vou falar até uma coisa a mais. Lula e a Dilma. Tá? Se fala muito na questão da indústria de armas, a indústria bélica e reequipamento das Forças Armadas. Quem mais reequipou Forças Armadas e trouxe o pessoal para produzir aqui foi o Lula e a Dilma. Reclamam dele, mas quem mais pensou no exército? A indústria naval. Exatamente. A Marinha hoje, eles já deram declarações. Falaram, o único presidente que valorizou, sabe, as nossas plataformas e enfim, foi o Lula. Vou citar um caso, eu preciso citar esse caso do Lula. Estava em uma disputa, primeiro mandato do Lula. Eu falei, gosto de outros políticos também, mas independente se seja A ou B, se fez alguma coisa, tem que ser colocado. Tá? E a questão do bom senso, né? De boas ideias. Tinha sido feita uma licitação internacional para se fazer um navio plataforma. Tá? À época, ganhou o estaleiro da Coreia, o Jurong. Deu um preço de $900 milhões para fazer aquele navio. Aí o brasileiro tinha sido $1 bilhão, tinha uma diferença de 100 milhões. Aí o Lula falou, olha, esse produto vai ser feito no Brasil. Por uma questão de estratégia, tudo. O pessoal, você está como isso? O outro ganhou por $100 milhões. Não é $100 milhões. É eu mandar $900 milhões de emprego para fora ou deixá-los aqui. Perfeito. É isso. Esse é o nome do jogo. Esse é o nome do jogo. Saber defender os seus interesses aqui. Se nós não defendermos os nossos, ninguém vai. Você faz uma composição com o Japão no investimento da Toyota aqui, não é japonês de lá que vai vir trabalhar aqui. É aqui. É aqui. Eu defendo, como eu falei, temos que fazer em questões chinesas. Eu acho que a China pode ajudar muito, mas é uma coisa que eu defendo. Produza aqui. Traga investimento, monte fábricas, compre, mas dê produção e ajude a ciência e tecnologia do país também. Perfeito. E seremos grandes parceiros. É isso. Hamilton, finalizando, uma ideia, uma sugestão, o que você acha aí? Dê a sua contribuição aí nesse finalmente pensando aí no que nós temos que fazer para ajudar a melhorar esse país e nos tornarmos um país desenvolvido. Olha, eu acho que vocês estão dando uma contribuição. Quando você abre um debate desse, né, que é um debate fundamentalmente de ideias, as pessoas que estão nos assistindo aqui estão se apropriando de dados, de números, de elementos e fatos
políticos, econômicos e tudo mais, que ajuda as pessoas a saírem do senso comum. Fala, puxa, olha quanta coisa importante que está acontecendo. Né? Nós estamos atraindo investimentos, nós estamos abrindo, Lula abriu essa nova frente com os BRICS. Puxa, aquela vida. Vocês sabem, né? Onde nasceu a política mundial da informática, da computação e tal, no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, a Índia hoje e a própria China estão fazendo parcerias no mundo inteiro e nós somos parceiros preferenciais, tanto da China como da Índia, nesse campo do desenvolvimento tecnológico da informatização. É porque o futuro é isso, gente. Futuro, nós não usaremos mais dinheiro em cédula na carteira. Você sabe que é isso. Você já não usa mais. Já não usa. Você tirar uma nota de R$100, a pessoa não tem troco. Não tem troco mais. Você tem que usar cartão. Você não faz um Pix? Eu moro num lugar que, para você entrar na portaria, você tem que olhar para uma câmera e ela tem que reconhecer você para a porta abrir. É isso. O futuro vai ser... Né? A Íris, lembra? Eu fiz a legislação de visita aos presídios e tudo mais, né? Propondo essa tecnologia, porque havia fugas até pela porta da frente. Então, a pessoa entrava lá fazer uma visita. E saía o preso e ele pegava o preso saía de vestido, como se fosse a mulher que tivesse entrado. Saía pela porta da frente. É verdade. E nós fizemos, né? Identificação pela íris, que é o que se faz lá, onde eu moro, no Horto 2. Né? Então, não tem outro caminho que não seja educação, conhecimento e superação do senso comum, para que as pessoas realmente tenham bom senso, para que o Brasil tenha bom senso e possa, finalmente, galgar esses níveis que nós estamos aqui falando admiravelmente da China, do Japão. E nós temos uma inteligência. Para chegar lá. Por que o Miguel Nicolelli está lá nos Estados Unidos, dando conferência, ensinando... Você sabe que ele que foi o autor... Você se lembra na abertura das Olimpíadas? O mutilado entrou vestido num robô... Exatamente, é dele. E ele inventou uma touca, porque o nosso cérebro, os neurônios funcionam por impulsos elétricos. Ele inventou uma touca que a pessoa pensa e as pernas mecânicas andam. Os braços mecânicos se movem a partir de impulso elétrico cerebral, neural, dos neurônios. E ele estava ensinando para a gente que a pessoa que perdeu os movimentos, ou por causa de um AVC e tudo mais, que hoje treina nesses aparelhos novamente a andar, gradativamente os impulsos elétricos cerebrais estão reativando para pessoas paraplégicas e tal, estão ensinando a andar novamente e as pessoas estão recuperando o movimento. Fantástico. Então, o conhecimento é fenomenal, é maravilhoso. E é a base. E nós temos que nos apropriar dele. Então, se há uma coisa que o governo brasileiro... E tem que ser enquanto a gente tem um governo progressista, um governo que olha para o futuro e para as pessoas. Investir mais do que 1,6% do PIB em pesquisa, ciência, conhecimento. Bom, sem abandonar a questão humanitária do cuidado com as pessoas. Mas é possível fazer isso, sim. É possível fazer as duas coisas. Sim. Desenvolvimento científico com cuidado humanismo. Bom, com essa exposição, então a gente encerra mais esse episódio do Bom Senso Brasil, agradecendo ao Hamilton pela participação, pela lucidez, pela aula que compartilhou conosco, né? E até a próxima. Aguardamos o próximo episódio.